Qual a relação que a gente consegue encontrar entre todas as decisões políticas que foram tomadas na última semana, muitas delas na calada da noite, com os juros, com o dólar, com a economia real e como isso reflete nos nossos investimentos? Eles são diretamente ligados. Mas antes, por favor, quem acha que agrega valor nesse conteúdo diário, se inscreva, compartilhe, principalmente porque eu estou no que eles chamam de shadow ban no Instagram, então eles dificultam o meu posicionamento, as pessoas que me encontram. Então compartilhar informações, ocupar espaços intelectualmente, eu acho que é algo de extrema importância que a gente tem nos próximos anos aqui no Brasil, tá? Bom, algumas decisões importantes que nós vimos ao longo dos últimos dias foram intromissões, principalmente do judiciário no legislativo, o executivo já fazendo acordos sem nem sequer chegar ao poder, assumir o poder ainda. Ele começa, o novo governo eleito começa dia 1º de janeiro, mas os efeitos já estão nitidamente expressos em valores dentro do mercado. E isso afeta a minha vida, a sua vida, a nossa vida como um todo, seja mais rico, classe média ou mais pobres. Tá? Então, principalmente os mais pobres acabam sofrendo isso e são eles que justamente tendem a acreditar muito mais nessas falácias ou nessas narrativas populistas. Bom, além da gente ter, que eu já fiz vídeos sobre isso explicando quem é o novo ministro da Economia, o Fernando Haddad, um autodeclarado marxista, que escreveu o livro em 1998 em defesa do socialismo, que eu tive o cuidado de ler para fazer esse vídeo que está postado nos meus canais na semana passada. A gente tem Flávio Dino, que é também um declarado comunista no Ministério da Justiça, que ontem, terça-feira, colocou como secretário de Justiça um ex-advogado da Odebrecht, que foi empresa crucial ou empresa no epicentro da corrupção petista dos últimos anos, e ele começou sua carreira no escritório do Márcio Tomás Basso, que lá atrás foi indicado pelo Lula. Ou seja, está tudo muito claro. Além de Haddad na Fazenda, Flávio Dino na Justiça, Mercadante no BNDES, e eles precisavam e precisam mudar a lei das estatais, onde você não pode indicar pessoas que participaram de campanha política para cargos diretivos de empresas públicas. Eles, ao invés de indicar uma pessoa técnica, não, eles preferem tentar mudar a lei, fazer planejamento com o legislativo em nome de troca de cargos e favores para poder nomear quem eles querem para o banco público, porque justamente o centro do governo do PT é aumentar o tamanho do Estado, aumentar os gastos públicos para dar aquela sensação de crescimento falsa que sempre dá num ano, 2 anos, e que mais tarde isso se traduz em maior endividamento e maior inflação, que quem paga a conta são os mais pobres. Normalmente, pelo ciclo populista, que eu também fiz um vídeo essa semana explicando, de acordo com um estudo de 2 economistas, quais são os ciclos históricos de governos populistas, o que a gente vê é que normalmente a bomba estoura num próximo governo e aí eles voltam com a bandeira de que eles são os salvadores da pátria e trouxeram crescimento durante o mandato deles. Quem não lembra disso, durante o primeiro e segundo mandato Lula, que eu também já fiz um vídeo que está postado nos meus canais sobre justamente isso, ou seja, como ele fez o país crescer, que foi o mundo crescendo. O Brasil cresceu menos do que os pares emergentes, até por conta de um alto preço das commodities, o Brasil como exportador de commodities, e aí obviamente depois a gente passou a consumir toda a nossa gordura e se traduziu em forma de déficit e 2 anos da maior crise nos governos do PT, finalizando com a Dilma. Então, esse ciclo populista ele se repete sempre. Então, a gente falou aqui de Haddad, Flávio Dino, BNDES, mudando a lei das estatais. Eles já falaram que já está claro, e sempre falaram, em acabar com o teto de gastos. E agora o que a gente viu foi a aprovação da PEC, que tinha sido aprovado no Senado, agora foi aprovado na Câmara, e já está todo mundo alinhado ali com o Lira, o presidente da Câmara, com o futuro governo Lula, de aprovar essa PEC e gastar mais de 200 bilhões de reais fora do teto de gastos. E que esse prazo o governo tem até agosto do ano que vem para colocar um novo mecanismo de teto de gastos. Teto de gastos é aquele mecanismo em que o governo não pode gastar mais do que o que gastou no ano passado, corrigido pela inflação, até para impor um limite na gastança.
impor um limite no endividamento como um todo. Se você ganha 10 e gasta 12 na tua casa, você vai se tornar endividado e daqui a pouco ninguém te empresta dinheiro. Com o país é exatamente igual. E o reflexo no país é o juro subindo e a moeda desvalorizando, que se traduz em inflação. Além disso tudo, a gente viu essa semana o STF com uma decisão monocrática do Gilmar Mendes falando que o Auxílio Brasil pode ser gasto, o gasto do Auxílio Brasil não precisa ser contabilizado dentro do teto de gastos. Ou seja, um juiz monocraticamente de um poder judiciário interferindo no orçamento de um país, aonde o legislativo teria que legislar para saber aonde gastar esse dinheiro, mas um juiz monocraticamente decide e muda o rumo de uma economia como um todo. Portanto, o que a gente vê é uma intromissão do judiciário nos outros poderes, todos arquitetados entre eles. Isso já aconteceu lá atrás, quando soltaram Lula da cadeia para torná-lo elegível. Enfim, a gente está tudo muito estampado e não adianta esconder. Porém, qual é o reflexo disso tudo na economia? O STF pode muita coisa, e a gente está vendo isso, mas ele não pode controlar a reação dos agentes econômicos com o seu dinheiro e como ele precifica os ativos no Brasil. Se nós olharmos as curvas de juros futuro, após o segundo turno presidencial, que o TSE declarou Lula vencedor, as curvas de juros futuras todas subiram demais, ou seja, os agentes econômicos locais e estrangeiros colocando maior risco no cenário fiscal brasileiro e tornando não apenas algo mais arriscado, como também promovendo ou gerando uma expectativa de que o Banco Central terá que subir mais a taxa de juros. Voltamos àquela matriz econômica antiga do PT. O governo gasta muito, o país se endivida e você sobe os juros para controlar a inflação. Só que a alta dos juros freia a economia, ela torna o crédito mais caro para pessoas, para empresas. As empresas, muitas vezes, que passam a ter na sua última linha lá rentabilidade de 10%, 15% quando muito, em empresas no geral, ou muitas delas, dependendo do setor, muito menos do que isso, começa a fazer conta se não faz mais sentido fechar a empresa, pegar o capital e deixar rendendo no banco. Volta a ser o paraíso dos rentistas, só que é um país que para de gerar renda, para de gerar emprego, as empresas mandam embora, você passa a ter um juros alto para controlar a inflação e o governo sempre se promovendo com a ideia de que ele precisa gastar mais, uma vez que o desemprego está aumentando, a inflação está aumentando, então o governo gasta mais, ele acha combustível e justificativa para gastar mais, para ele se manter no poder, e é justamente isso que está levando o endividamento do país, a desvalorização da moeda, a alta dos juros e a inflação, que quem sofre são os mais pobres. E aí essa eterna narrativa, a gente fica nesse círculo vicioso e o mercado sempre respondendo, os agentes econômicos sempre respondendo àquele risco que é inevitável de um país mais endividado. Então, como eu falei, o STF pode muito, menos interferir na livre oferta e demanda do que cada um pode fazer ou faz com seu dinheiro. E lembrando, um juros mais alto nada mais é do que ativos, quando a gente traz a valor presente, com valores mais baixos. Ou seja, uma renda fixa com juros mais altos, atrelados à inflação, pré-fixado, é nada mais do que você trazer a valor presente para saber quanto ela vale, aquele fluxo de pagamento futuro. Portanto, quanto maior os juros, menor ele vai valer no valor presente. As ações caem, a moeda desvaloriza, a curva de juros futuro encarece o crédito para a pessoa física, para a empresa, e isso se traduz na minha ida à padaria para comprar um pão, na sua, na nossa, e especialmente aquela camada da população mais baixa é a que sempre sofre mais com a inflação, que no atual cenário ela é inevitável, não no curtíssimo prazo, não em 1 ano, 2 anos, porque você tem a falsa sensação de crescimento com injeção econômica, injeção de dinheiro, mas espere já uma alta tributária para compensar, para fechar a conta de um Estado inchado e ineficiente, em que está abrindo ministérios para encaixar os seus amiguinhos do Centrão, para poder dar cargos e conseguir aprovar todas as suas políticas econômicas irresponsáveis, e você precisa, de alguma maneira, fechar essa conta. Como? Através de aumento de impostos e uma taxa de juros mais alta para controlar a inflação. Lembrando que uma inflação mais alta, claro que não extremamente descontrolada, mas uma inflação mais alta, também beneficia ao governo gastão.
porque uma inflação mais alta, você tem um aumento da arrecadação do governo e uma diminuição em percentual do valor nominal da sua dívida. Então, a inflação, ela prejudica especialmente os mais pobres, ela é um desincentivo à produção, ela derruba a produtividade, ela derruba o investimento produtivo de longo prazo, mas ela beneficia o governo, que gasta por um lado, fala que precisa gastar porque estamos passando por um momento difícil, e ela gera uma inflação e uma freada da economia e arrecada mais com isso. Então a inflação, ela é um imposto, digamos, legítimo, onde você não precisa passar pelo Congresso, onde você não precisa avisar a população que está aumentando algum tipo de imposto, isso é impopular, mas a inflação, ela nada mais é do que um imposto maior. Então essa curva de juros futuro que a gente viu, ela freia a economia, ela faz com que gere mais desemprego, porque as empresas produzem menos, e você leva a uma recessão econômica em algum dado momento. Normalmente essa recessão explode num próximo governo e aí eles voltam como eternos salvadores da pátria. Chegou a hora da gente perceber que essa intromissão, intervenção, privilégios que o governo populista causa, principalmente aqueles governos de esquerda, que eles se baseiam nisso historicamente no mundo todo, entendermos que eles são os causadores através de um endividamento maior, porque eles gastam mais para se promoverem. Ele leva ao endividamento, que leva a uma alta dos juros, que leva a uma desvalorização da moeda, que leva a uma inflação maior, e quem sofre são sempre os mais pobres. Pensem nisso, precisamos amadurecer economicamente, ocupar espaços intelectualmente e permitir que o conhecimento se propague na sociedade, como vinha acontecendo nos últimos anos, onde numa conversa de bar a gente percebia pessoas falando sobre a importância da diminuição do Estado. E agora a gente parece que retrocede em absolutamente tudo, sem a menor responsabilidade de nenhum dos poderes. Façamos oposição, mas precisamos estudar, e isso leva tempo e dá trabalho. É a única forma, senão daqui a pouco nós estamos todos amordaçados por completo. Um ótimo dia para todo mundo. E são tantas novidades acontecendo nesses últimos dias entre os três poderes que afetam diretamente os juros, como eu expliquei, e o dólar, que eu esqueci de um ponto importante. O STF também considerou inconstitucional o orçamento secreto. Isso eu julgo super positivo. Mas claro, o que ele está falando aqui é que a gente acha mecanismos para simplesmente trocar de nome e usar o mesmo dinheiro. Eles não querem diminuir o tamanho do Estado. Então veja, o orçamento secreto realmente, que tinha sido aprovado no Legislativo, nesse governo do Bolsonaro, ele foi agora considerado inconstitucional pelo STF. Tinha lá por volta de 19 bilhões de reais em que poderia ser gasto nosso dinheiro sem que nós soubéssemos para onde estava indo. Então, legal, considerou inconstitucional. Porém, eles aumentaram o orçamento individual, que é impositivo, para cada um dos congressistas. Então, cada um vai receber por volta de 16 milhões de reais a mais, que eles viriam desse dinheiro do orçamento secreto. Então, eles vão continuar recebendo, o país vai continuar gastando. Simplesmente mudou de nome isso. E mais, ontem também, a Câmara aprovou o aumento dos salários do presidente, vice-presidente, senadores e deputados e ministros. Isso vai ter um efeito em cascata, de 13 bilhões de reais até 2025. Portanto, mais gastança, troca de nome, orçamento secreto, entra no orçamento individual, que é constitucional, vai sobrar dinheiro, coloca aumento de salários para eles, diminuir o tamanho do Estado, não passa na cabeça desses burocratas que pouco se importam com o nosso dinheiro. Querem simplesmente a bonança deles.